castelo forte é o nosso Deus. O tema do nosso estudo nesta noite, enfrentando as tentações, um tema sério, um tema sério, enfrentando as tentações. E o texto básico que nós estaremos fazendo uso para nossa reflexão nesta noite é o texto de Mateus, capítulo de número 6, verso 13, apenas essa frase da oração dominical, da oração que Jesus nos ensinou, né? Eu recomendo, né, eu não falei no início, que você possa compartilhar o link com outras pessoas. Eu sei que há muitas pessoas que precisam ouvir de uma palavra como essa que nós vamos trazer nesta noite sobre tentação. Em dias em que a gente está sendo tentado a falar mal do governo, dias que a gente está sendo tentado, às vezes, com um celular nas mãos, para fazer fuxico, para fazer intriga, para as tentações que vêm sobre a vida das pessoas. É um tema muito oportuno que, se você puder, compartilhe, é uma forma de evangelizarmos e pessoas terem a oportunidade de ter uma reflexão em torno da palavra de Deus, de tema tão necessário como esse, né? Como domingo também falei sobre a questão do anticristo, um tema também que hoje os crentes vão ter que começar a olhar para frente e olhar para esse cenário que está à nossa frente, e nós não temos como não reconhecer aquilo que a Bíblia diz, ensina, o quanto nós precisamos estar atentos às verdades que a palavra de Deus nos ensina. E sobre esse tema, enfrentando tentações, porque a tentação vencida é uma vida de santificação. Quando a gente vence as tentações, é sinal que a gente está tendo a graça de Deus para suportar as dificuldades, enfrentar esses momentos difíceis e, sobretudo, nos aproximarmos mais do nosso Deus. Tá bom? Então, vou ler aqui o verso 13, apenas, capítulo 6, verso 13, Mateus 6, 13, que diz assim a palavra do Senhor. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Como nós já oramos, pedindo que Deus nos abençoasse, nós já vamos caminhar para o estudo. Então, o tema, enfrentando as tentações, né? Algo que você precisa saber. A tentação é algo real, tem suas consequências tanto positivas quanto negativas. Se cair, constitui-se pecado, e dependendo do tipo de pecado, as consequências são danosas. Se você as enfrenta, certamente você tem uma vitória, e você pode desfrutar dessa vitória por meio do sangue precioso de Jesus Cristo. E, ao mesmo tempo, a gente aprende que há um escape. Então, a tentação é algo real, tem consequências positivas ou negativas, dependendo de como você lida com elas, e a Bíblia nos apresenta que há escape. A gente tem como sair fora disso. Tá? Jesus ele inseriu na oração dominical um pedido para manter-se de pé. E esse pedido, na verdade, é um pedido para que nós pudéssemos estar de pé, porque ele também foi tentado, né? Mas, ao mesmo tempo, ele faz uma intercessão por nós. Ele quer nos ensinar a pedir a Deus para ficarmos de pé. E esse ficar de pé é estarmos em santidade, é não estarmos prostrados, envergonhados, tomados pela presença do pecado sobre a nossa vida. Então, quando Jesus está ensinando sobre isso, né, na oração dominical, ele está ensinando algo que você e eu precisamos estar atentos o tempo todo, e que, nesse sentido, quanto mais nós enfrentarmos isso, mais nós vamos desfrutar da presença do Senhor. Mas quanto mais nós cairmos diante da tentação, cair diante dela, nós estaremos prostrados espiritualmente. Tá? No Catecismo Maior, nós temos nesse texto aqui cerca de uma descrição de algumas petições, de pelo menos 6 petições que nós temos na oração dominical. Tá? Então, ele pede
santificado seja o teu nome, é uma petição, né? Ele fala, venha o teu reino, é uma petição que Jesus está nos ensinando a fazer, né? A terceira, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. A quarta, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, uma quarta petição que Jesus nos ensina na oração dominical. A quinta, perdoa, né, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A sexta é exatamente essa que nós lemos, não nos deixes cair em tentação. Então, Jesus ele insere essa questão da tentação no meio de tantos outros pedidos necessários para o nosso fortalecimento e a nossa vida espiritual mais saudável diante de Deus, né? Nós podemos aprender sobre essa questão também da seguinte forma, que Deus, por diversos fins, pôde dispor as coisas de maneira que sejamos perturbados por algum tipo de situação e pelas tentações, né? Deus permite que isso aconteça conosco, né? E essas tentações, na verdade, elas vêm para nos desviar da presença do Senhor, do caminho do Senhor, para que nós fiquemos debaixo do poder do mal. É por isso que ele está nos ensinando. Eu sempre falo que há três coisas que nós precisamos fazer distinção. A provação é uma permissão de Deus, até porque a gente possa ser testado em algum momento. A tribulação também pode ser um ato permissivo de Deus. Mas a tentação, ela não vem de Deus. A tentação, até a gente vai ver isso depois, né, que Deus não tenta ninguém, ele até permite, mas ele não tenta. Provação pode ser um momento como Jó foi provado pelo próprio Deus, né, como outros personagens que a Bíblia nos ensina, que passam por duras provas, e essas provas para testar a fé, né? As tribulações é um acentuar de provações que todos nós podemos passar. E a tentação, ela nunca vem do coração de Deus, ela nunca vem de Deus para tentar você, porque Deus a ninguém tenta. A tentação é sempre uma coisa do inimigo, de Satanás, do diabo, para tirar o nosso chão e para nos deixar, digamos assim, prostrados diante dessa condição de pecado, de queda e, consequentemente, trazer constrangimento na nossa relação com Deus, na nossa comunhão com Deus. Então, a tentação é para deixar você destruído, tá? Então, Jesus, sabendo disso, ele vai ensinar aos seus discípulos que haviam lhe pedido, ensina-nos a orar. E ele, então, quando vocês orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, e ele vai ensinar. E o sexto pedido é exatamente isso, né? Pedindo que Deus nos conceda todos os meios de graça e desperte em nós um espírito de vigilância para sermos guardados de toda e qualquer perturbação. Então, a oração dominical, nesse sexto pedido, o Catecismo Maior, ele nos ensina isso. O que eu estou citando aqui são parte daquilo que o Catecismo Maior nos ensina e parte também daquilo que a Bíblia vai nos falar sobre o assunto. Tá? Então, quanto às tentações, primeiro, a tentação em si, ela deve ser entendida da seguinte forma. Ela só vai se tornar pecado se eu cair, né? Então, em si, a tentação ela pode ser uma circunstância pecaminosa, mas só vai se tornar pecado para mim se eu cair naquela tentação. Pode ser uma cilada pecaminosa, mas eu só vou cair se eu ceder a essa questão. As tentações, elas podem ser vencidas, e as tentações, elas nos vêm de três fontes. Tá? Então, eu quero destacar quais são as três fontes de tentação. Quais são as três áreas que são inimigas da sua espiritualidade, da sua comunhão com Deus, da sua devoção, e que nesse tempo de pandemia, que a gente está tendo
tempo livre, cabeça livre, a gente sabe, né? Mente vazia, oficina do diabo. A gente está exposto a muitas questões, até mesmo a adversidade, né? Embora, como eu disse, a adversidade em si, se você não souber lidar com a adversidade, essa situação adversa pode ser um cair na tentação, como a gente está lidando com isso. Tá? Então, quais são as 3 fontes às quais você e eu podemos estar sendo expostos diante desse cenário de tentação? A primeira fonte é Satanás. Satanás. A Bíblia fala em Efésios capítulo 6, né, acerca da ação de Satanás. Eu quero estar lendo aqui, se você puder, na sua casa, abrir a sua Bíblia, em Efésios capítulo de número 6, quando o apóstolo Paulo vai trazer a instrução no capítulo 6, no verso de número 12, ele vai dizer assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, Paulo está nos dando a dica aqui, quando ele fala de que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, dessa armadura que nos protege contra as ações do inimigo contra a nossa vida espiritual. Para que nós estejamos enfrentando, é preciso que nós saibamos com quem a gente está lutando. Então, Paulo está falando do aparato que eu tenho que usar e está falando aqui a quem eu estou enfrentando diante desse cenário de luta espiritual, desse inimigo que se opõe a uma vida espiritual saudável e que, consequentemente, te expõe ao nível de tentação. E o primeiro deles é o mundo. Então, o crente precisa revestir-se da armadura divina para que sua batalha seja não contra pessoas, não contra a humanidade, não contra o sangue e a carne, mas contra um vasto exército espiritual que controla um mundo não salvo. É o mundo espiritual caído, é esse sistema pecaminoso, esse crime organizado do mal que a Bíblia trata como chefe, como aquele que comanda, Satanás, que é o arqui-inimigo. Arqui é o maior inimigo, o supremo inimigo de Deus, o maior inimigo de Cristo, o maior inimigo do crente é Satanás. Então, essa é uma primeira fonte de oposição à sua vida e que Satanás, de alguma forma, vai fazer alguma coisa para tirar você dessa comunhão com Deus. Ele vai armar ciladas espirituais. E aí Paulo vai fazer uso dessa expressão potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Nós, às vezes, que trilhamos muito pelo caminho da razão, às vezes a gente fala, não, mas esse negócio não existe. Irmãos, existe. Existe uma força demoníaca que está aí, a ponto de a Bíblia nos informar acerca de legiões de demônios. Há uma hierarquia espiritual, e essa hierarquia espiritual, né, ela está contra Deus e, consequentemente, contra Cristo e consequentemente, contra aqueles que seguem a Cristo. A Bíblia nos ensina que 1/3 da legião de anjos que servia ao Senhor se rebelou, indo com Lúcifer. Ele é o maioral. E com ele, com Satanás, vários demônios que vêm para atormentar, para atrapalhar a vida de pessoas, para dominar a vida das pessoas e principalmente para, no caso de sendo um crente, alguém que não faz parte mais do poderio dele, para poder, de alguma forma, constranger, levando a cair em tentação. Tá? Então, esse é o nosso primeiro inimigo. O segundo inimigo tem a ver com o mundo. Lá em 1 João, capítulo 2, verso 15, Epístola de João, capítulo 2, verso 15, o apóstolo João ele diz assim:
Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Que mundo é esse? Eu sempre faço uma distinção clara. Quando a Bíblia fala de mundo, a gente tem que entender, por exemplo, quando a Bíblia fala assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aqui a Bíblia está falando do mundo criado, dos astros, né? Não é contra esse mundo que você deve ir contra, né? A Bíblia fala também de mundo pessoas. Quando a Bíblia fala assim, porque Deus amou o mundo, Ele amou pessoas. A criação já era dele, então quando Deus amou o mundo, amou pessoas, a ponto de que deu a vida para que pessoas pudessem ser salvas. Mundo, pessoas. E tem esse mundo organizado que é o sistema pecaminoso caído. Esse sistema pecaminoso caído, que é esse mundo que João está dizendo assim, olha, não ameis esse sistema pecaminoso caído, nem aquilo que nele há. Se alguém amar esse sistema pecaminoso caído, esse mundo, o amor do Pai não está nele. E, queridos irmãos, como nós somos susceptíveis a olhar para o mundo, esse sistema pecaminoso, organizado, caído, e começarmos a nos ver sendo tentados a fazer o que o mundo faz, a pensar como o mundo pensa, a agir como o mundo age, e muitas vezes nós caímos nessas ciladas. O padrão de vida, o estilo de vida, comportamentos, né, dos artistas, das pessoas aí que são de renome, os youtubers da vida, e quantas pessoas não são tentadas a repetir comportamentos desse sistema pecaminoso caído e que é averso à natureza de Deus, que é santa. Então, eu quero dizer o seguinte, você tem Satanás como opositor, que faz ciladas, você tem um mundo que te tenta, tentação da riqueza, tentação do poder, tentação do prazer, desse mundo que está aí, né? Desse mundo que está aí. Então são algumas tentações. E a terceira fonte de tentação que nós temos que entender e enfrentar é a carne. Essa está dentro da gente, né? Essa está dentro da gente, que é o que Gálatas, capítulo de número 6, vai nos informar. Deixa eu abrir aqui, Gálatas, capítulo 5, falei 6 é Efésios, né? Gálatas, capítulo 5, quando o apóstolo Paulo vai falar dessa carne, né? E ele vai dizer o quê? Essa carne, bom que se entenda, a carne, ela é a natureza humana caída. Até antes do pecado de Adão, essa natureza humana ela estava em perfeita harmonia com o Pai, em perfeita harmonia consigo mesmo, em perfeita harmonia com o próximo, em perfeita harmonia com a criação. Tudo certinho, antes do pecado, Gênesis capítulo 2. Mas quando o pecado entrou na raça humana, ele trouxe uma deteriorização, ele distorceu tudo aquilo que Deus fez, sucumbindo à tentação que Eva caiu, que depois Adão também cai, quando Satanás diz assim, olha, se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão ser como Deus, vão ter a mesma natureza de Deus, vão ser igualzinho a Ele, conhecedores do bem e do mal. Então, ao cair nessa tentação, acontece então que, juntamente com eles, todos nós caímos. É o que nós chamamos de, por geração, pelo fato de que Adão e Eva são o cabeça federativo, o cabeça representativo da raça humana, toda a raça humana caiu com eles. Então, você caiu com eles. É por isso que nós cremos em um dos pontos da teologia reformada, na doutrina da depravação.
total. Essa depravação total, embora a palavra seja muito forte, né, parece que a gente sempre atrela a palavra. Vamos lá, gente. Então, como eu estava dando um estudo na quarta-feira passada, e a gente teve um problema técnico que impediu que a gente desse a parte final, eu vou estar fechando aqui o estudo. Eu quero lembrar o seguinte, que nós havíamos visto que haviam 3 fontes de tentações que você como crente e eu como crente, nós enfrentamos. A primeira fonte é o mundo. Nós falamos sobre o mundo, o sistema pecaminoso caído, baseado em Efésios capítulo 6. Falamos sobre a carne como sendo essa natureza humana caída, aversa a qualquer bem espiritual e que consequentemente se opõe ao Espírito de Deus sobre a nossa vida. E bem como o mundo, né? Quando a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, quando o apóstolo João diz assim, não ameis o mundo nem aquilo que nele há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então são essas fontes que nós identificamos como fontes que se opõem às ações de Deus na nossa vida e que se configuram como fontes de tentação. Então nós vimos isso já, você já deve ter visto lá na parte inicial do vídeo do estudo de quarta-feira, e faltou uma parte final que o que nós temos que fazer, quais são as estratégias de enfrentamento, né? Quando a gente estuda na psicologia, usa-se o nome coping. Coping é uma expressão em inglês que resulta exatamente nesse conceito de estratégia de enfrentamento com algum tipo de dificuldade, patologia, enfim, né? E quais são as estratégias bíblicas que a gente tem para lidar com a questão da tentação, né? Nós vimos que a tentação ela é real, né? A tentação tem suas consequências positivas ou negativas. Negativas quando nós caímos, positivos quando nós vencemos, né? E tem escape, né? Tem escape. Então, a primeira delas, primeira estratégia de enfrentamento da tentação, meus queridos, é o fato de nós estarmos alertas. A Bíblia vai nos apresentar em 1 Coríntios capítulo 16, 13, o texto quando Paulo vai falar para a igreja o seguinte: sede firmes, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Então Paulo ele vai dar a orientação, a dica de como nós devemos agir em relação à tentação. Estado de vigilância, estado de alerta. Você não pode ficar desatento. Então nós às vezes ficamos desatentos. Eu sempre falo o seguinte, que nós somos soldados e que em alguns momentos nós baixamos a guarda. Quando a gente sabe que o inimigo está na nossa frente, a gente usa o escudo e usa todo arsenal que a Bíblia fala que a gente precisa usar. Mas quando a gente está em 2 lugares, a gente tende a baixar a guarda. E são esses 2 lugares que a gente mais tem problema. Esses 2 lugares são dentro de casa e bem como na igreja. Parece que dentro de casa a gente está protegido, então a gente abaixa a guarda. Já viu que os grandes conflitos que a gente tem, na verdade, são nessa relação familiar. E bem como a questão da igreja. O fato de nós estarmos naquele espaço onde pressupõe que todo mundo seja crente, todo mundo tem que entender tudo, né? E aceitar tudo. E acaba que é ali que a gente também tem alguns embates sérios. E esses embates muitas vezes nos faz perder a comunhão uns com os outros e a nossa comunhão também com Deus, né? Então, estarmos vigilantes. O tempo todo a gente tem que estar com essa armadura. Segundo, Jesus nos ensina em Mateus capítulo 26, 41, quando ele fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, a Bíblia está falando que a gente tem que orar, né? Ele está chamando a atenção da vigilância, né?
Paulo também falou isso, né? Sede vigilante, mas Jesus também está dizendo, sede vigilante, e Jesus acrescenta, e orai, mostrando que quanto a oração é necessária para que a gente possa estar tendo, através da oração, uma comunhão mais íntima, uma aproximação maior com Deus, para a gente enfrentar a questão da tentação, tá? E uma terceira estratégia, uma terceira forma de nós lidarmos com isso é, tal qual o livro de Colossenses capítulo 3, verso 16 fala, Paulo fala assim: habite em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente. Né? Então, a terceira forma de nós enfrentarmos a tentação, essas três fontes, mundo, carne e Satanás, é obedecendo pela fé e não pelos sentimentos. Ou seja, os nossos sentimentos nos enganam, porque a Bíblia fala que o nosso coração é um coração enganoso. Nós nos enganamos, nós temos uma facilidade muito grande de passarmos pelo auto-engano, né? As nossas próprias concepções, os nossos próprios conceitos, a ponto de Provérbios capítulo 3,15 falar: não te estribes não vos estribeis no vosso próprio entendimento. Ou seja, às vezes a gente acha que nós construímos um patamar tão sólido de conceitos, de valores, e às vezes nós temos o nosso sentimento juntado a isso, que faz com que a gente viva não pela fé, mas pelos sentimentos ou pelos conceitos que nós construímos, que na verdade não são conceitos bíblicos. Então a Bíblia está falando assim, ó, nós temos que obedecer pela fé e não pelos sentimentos. Para que isso aconteça, a palavra de Deus tem que habitar ricamente em nosso coração. A importância do aconselhamento, né? Aconselhamento mútuo, da instrução mútua, isso aí é fundamental, né? Eu tenho dito o seguinte, que quanto mais a gente esconde o pecado, mais a gente fica refém dele. Mas quando a gente confessa para alguém maduro na fé, confessa para Deus, né? E compartilha isso com alguém maduro na fé, que vai entender as nossas dificuldades e que vai nos ajudar a caminhar em santidade, isso é cura. É por isso que Tiago fala assim: orai uns pelos outros, né, e confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados. Então a Bíblia vai nos apresentar esse caminho pela palavra de obediência e fé, não pelos nossos sentimentos, porque o nosso coração é enganoso, para a gente enfrentar a questão da palavra. Lembre-se lá, por exemplo, quando Jesus enfrentou o diabo, quando ele estava sendo tentado, Jesus enfrentou com a palavra, porque ele conhecia a palavra e soube quanto Satanás distorceu a palavra, apresentando a ele uma fake, né, uma versão falsa das escrituras, né, e Jesus confronta: não é isso, né? Jesus mostra exatamente aquilo que era verdade. Por quê? Porque Satanás não se firma na verdade, que ele quis enganar, mas Jesus confronta com a verdade. Então, primeiro, estar alerta, ser vigilante diante de toda situação de tentação. Segundo, orar, vigiar e orar, para que não entre em tentação. O Espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. Palavra de Jesus. Terceiro, obedecer pela fé e não pelos sentimentos. Os nossos sentimentos, eles vêm e vão, são como uma senoide, altos e baixos. Se a gente deixar, a gente vai viver uma vida espiritual assim, ó. Mas Jesus quer que a gente cresça assim, né? Uma crescente, progressivamente, né? E um outro aspecto também, uma outra estratégia de enfrentamento das tentações, né? De condições para uma vida vitoriosa diante das tentações, é conhecer os meios de livramento. Ou seja, lá em 1 Coríntios capítulo 10, 13, o Senhor Jesus fala assim: não vos sobreveio, Paulo fala assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das próprias forças, com a tentação vos proverá livramento. Ou seja, a Bíblia mostrando tanto para você quanto para mim o quanto
Deus também nos dá estratégias de livramento diante da questão da tentação, né? E a gente tem que saber disso. Quais são as estratégias que a Bíblia nos aponta para a gente enfrentar essa questão das dificuldades, né? E aí vem essa quarta estratégia, que é conhecer os meios de livramento. Saber quais são os meios que Deus nos dá para que nós estejamos nos livrando dessa condição de tentação, né? A gente fala sempre o seguinte, que do ponto de vista psicológico, a gente precisa muitas vezes aprender a sublimar, né? Lembra lá daquela frase antiga que diz assim, que mente vazia é oficina do diabo? Mente vazia, oficina do diabo. Se a nossa mente ficar vazia, de fato não vamos pensar tanta coisa ruim, tanta coisa tola, tosca, boba, infantil, imatura, imoral. E é por isso que a Bíblia chama a nossa atenção, para que a gente possa estar o quê? Ocupando a mente. Paulo fala isso, né? Que tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que tem virtude, tem boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, nós precisamos saber que Deus nos deu meio de livramentos. E nesse caso, a sublimação, quando a gente substitui uma coisa ruim por uma coisa boa, a gente está sublimando. Está com a mente vazia? Vai fazer uma caminhada, vai fazer algum trabalho manual, limpa alguma coisa na sua casa, mexa alguma coisa lá no seu armário para consertar. Não deixa a mente ficar improdutiva, porque uma mente improdutiva vai trazer danos emocionais e espirituais, né? O esporte é um caminho, a leitura, uma caminhada, vai mexer com planta, quem gosta de mexer com planta. Então são formas que a gente tem para que a gente transforme alguma coisa ruim em algo socialmente aceito, benéfico. E espiritualmente, a gente também tem que entender que Deus nos deu estratégia de livramento. A confissão, o louvor, a oração, o ouvir a palavra, são estratégias de livramento diante de situações que nós nos expomos em relação à questão da tentação. Tá? Então, repetindo, estar alerta, orar, obedecer pela fé e não pelos sentimentos, conhecer os meios de livramento. Quarto, agir prontamente, ou seja, agir com rapidez, né? Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15, fala assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então a Bíblia fala, tanto assim, que quando a gente cai é porque aquilo seduz a gente. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo. E parece que o outro lá, ele põe esse desejo na nossa frente, assim, ó, agora, e aí, o que você vai fazer? Né? Então, esse outro pode ser o mundo, pode ser a carne, pode ser o próprio Satanás, né? Apresentando para nós, como apresentou para Jesus, situações de tentação. E aí, nesse caso, a gente tem que agir com firmeza, prontamente. Lembra da história de José? José, a Bíblia fala assim que José, quando foi tentado pela mulher de Potifar, ele não teve outro caminho senão fugir. Deixou até parte da roupa dele lá, porque a mulher queria desnudá-lo, mas ele, não, aqui não, né? Então, diante da tentação, não dá pra gente ficar conversando, barganhando, será? Não. Tem hora, meu irmão, tem hora, minha irmã, que a gente tem que fugir mesmo, tem que sair fora. Se não sair fora, o negócio vai ficar feio, complica a sua vida espiritual, e dependendo, como eu disse aqui, que no caso que a tentação é algo real, que tem consequências dependendo, pode ter uma consequência muito danosa, né? A gente vê aí muitos moços, alguém oferece uma droga, ou uma oportunidade de um sexo casual, né? E a gente sabe que são situações que se não fugir, depois você fica preso, fica escravo, fica amarrado àquilo,
E para sair daquilo é algo terrível. Uma situação de adultério. Quantas pessoas que às vezes elas, numa situação de tentação, ao invés de pular fora, fugir, como José fez, eles conversam, ficam conversando, aí fica naquela lábia ou do homem adúltero ou da mulher adúltera, né, que o Provérbios vai nos ensinar também sobre isso, e caem nessa tentação, ficam presos, amarrados a isso, né? Então, importante você agir prontamente. E Paulo vai dizer assim, fugir da impureza. Tem hora que não tem como conversar, não tem como negociar, não tem como contra-argumentar, fuge, tá? Então, agir prontamente, né? Agir com rapidez em relação a isso. E o quinto aspecto é aquilo que Paulo vai falar em Efésios capítulo 5, 18, que é uma quinta estratégia de enfrentamento, que essa é importante. Eu acho que quando você está linkando todas essas outras partes, estar alerta, orar, obedecer às escrituras, conhecer os meios de livramento, agir com rapidez, evidentemente é porque você está cheio de Deus. E o quinto caminho aqui, a quinta estratégia de enfrentamento é estar cheio do Espírito Santo de Deus. E quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, é porque a gente está cheio da palavra, tem vida de oração, não está refém de Satanás em relação a nenhum tipo de comportamento pecaminoso, porque a gente sabe que o Senhor já morreu na cruz, derramou seu sangue, e não há culpa mais, né? Não há condenação sobre nós, sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. E quando a gente está cheio de Deus, a gente tem mais condições de enfrentar, como Jesus enfrentou, conforme Lucas 4, Mateus 4, na tentação que ele passa no deserto, né? E aí Paulo vai dizer assim, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus de todo o coração e com gratidão ao Senhor. Então Paulo está dando para nós o caminho para a gente enfrentar, né? Ele diz, remie o tempo, porque os dias são maus, saber como é que você lida com o seu tempo, né? Andar prudentemente, né? Vede prudentemente como andais. Paulo está dando essa dica toda para nós aqui, e o resultado disso é uma vida cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida cheia da palavra, né? Eu tinha um professor que dizia exatamente isso. Só posso dizer que estou cheio do Espírito se estiver cheio da palavra. Tem muita gente que busca, ou que se afirma estar cheio do Espírito, mas está longe da palavra, né? Está longe das Escrituras, não traduz a palavra em algo prático, algo para a vida, algo que glorifique a Deus. Isso é danoso. Então, repetindo aqui, quais são as estratégias de enfrentamento para as três fontes de tentação: mundo, carne e Satanás? Primeiro, estar alerta. Segundo, orar. Terceiro, obedecer pela fé e não pelos sentimentos. Quarto, conhecer os meios de livramento, palavra, oração, louvor, comunhão, confissão, né? São caminhos dos quais a gente pode estar se fortalecendo. Jejum, né? Agir prontamente, não ficar conversando com a tentação, né? Viu que é situação de tentação quer te levar ao chão, te fazer cair, sai fora. E quinto, estar cheio do Espírito Santo. Aí assim, o Catecismo Maior, ele vai dizer assim, se porventura você cair, o que você tem que fazer? Pastor, eu fiz isso tudo aqui e caí na tentação, né? Porque Jesus está olhando por nós, porque ele sabe que a gente é fraco mesmo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, livrar-nos do mal. Se você cair, o que tem que acontecer? O Catecismo Maior, ele vai dizer assim, sejamos levantados e recuperados da queda, e que tiremos dela proveitos santos, que nossa santificação e salvação sejam aperfeiçoados, Satanás será atropelado, pisoteado através do poder de Deus, e assim saímos inteiramente libertos do pecado, da tentação e de todo o mal.
né? A Bíblia fala que haverá um dia que com o sopro do Senhor Jesus, Satanás vai ser totalmente exterminado, eliminado, né? Mas ele já tem a vitória sobre a carne, o mundo e Satanás. E ele já nos deu essa vitória. Se cair, lembra lá de 1 João, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar, nos perdoar os pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça, né? Se cair, não fique prostrado, porque o Senhor segura as nossas mãos. O Senhor nos sustenta, o Senhor nos chama de volta, o Senhor nos convida novamente, mediante a sua graça, a participar da sua santidade. Não fosse assim, ele não seria Deus. Ele só é Deus por conta desse amor, dessa santidade dele, que ele compartilha conosco, né? Deus é Deus, Deus é maravilhoso. Então fica aí a dica, vencendo as tentações, ou enfrentando as tentações. Tentação é real, tentação tem suas consequências positivas ou negativas, e ela tem o seu escape. Quais são as fontes? Mundo, carne, Satanás. O que eu tenho que fazer? Estar alerta, orar, obedecer, conhecer os livramentos, agir prontamente e viver uma vida cheia do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida, que possa ter sido proveitoso para você. Faça a conferência dos textos depois que eu citei aqui, e Deus o abençoe e lhe dê vitória diante das tentações. Amém.